Bom dia a todos os ouvintes da Palavra do Dia. Estarei lendo Romanos 5, diz assim a palavra: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Graças a Deus por essa leitura maravilhosa, né? E agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui lendo a Palavra de Deus e partilhando ela com meus amados, queridos ouvintes. E eu estou ouvindo aqui um barulhinho de chuva, né, pessoal? Ainda não sabemos se o Senhor vai colocar para nós o sol brilhante hoje, mas temos a esperança de um dia bom, né, um dia maravilhoso. Chuvoso ou não, ensolarado ou não, sabemos que o Senhor é que produz para nós um dia. E independente, né, das circunstâncias, a gente tem que ter esperança, né, de saber que a gente vai lutar e vencer, né? Precisamos ter esperança. Porque a esperança produz a paciência e a paciência produz a experiência, né? Glória a Deus, também louvo o Senhor por essa graça maravilhosa. A graça de Deus não é uma denominação, a graça de Deus não é uma igreja. A graça de Deus é um dom imerecido e que Ele dá pra gente de graça, né? Ele pagou o preço, mas recebemos nós de graça. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos sobre a justificação. É Ele que nos justifica, né? Sabe, uma situação que você muitas das vezes se encontra, da qual você quer se explicar, da qual você quer se defender e não tem como. Então, porque a justificação, na verdade, é Deus que nos justifica, né? Muitas das vezes a gente vai explicar as coisas para os outros, se justificar e acaba se tornando pior a situação, né? Mas aqui no caso, essa justificação é diante de Deus também. Os nossos pecados, nossas fraquezas e faltas foram para a cruz, né? E então agora nós somos justificados pelo Senhor. Ainda tem muitas pessoas que não entendem o que Deus fez conosco, né? Ou não aceita.
Muitas pessoas são julgadas porque pelo passado, né? Pelo passado, pelas obras que a pessoa cometeu. E hoje vê a pessoa bem, vê a pessoa louvando, glorificando a Deus. E muitos não aceitam isso. Elas querem que você continue lá no pecado, que você continue nas trevas, porque você foi uma pessoa que pecou, que errou. Então, o seu fim é morte. Então, ainda tem muitas pessoas que não conseguem amar o próximo, quer ver ela pagar, entendeu? Quantas das vezes a gente não vê e não ouve isso? Eu já ouvi e vi pessoas dizer isso, né? Bater na mão, assim, ó. Vai pagar, vai pagar. E o pior é que quando a gente deseja isso pro próximo, acontece com a gente, né? E também já vi a pessoa fazer isso, e não demorou muito, e no fim a pessoa que sofreu. Já com meus olhos já vi. A pessoa, gente, a pessoa, ela não teme a Deus, né? E acaba trazendo para si mesmo problemas sérios. Porque quem nos justifica, gente, é o Senhor, entendeu? É o Senhor que tem que justificar a pessoa. A gente jamais deve fazer isso. Vai pagar, né? E quantas das vezes também a gente vê uma pessoa que nos aborreceu, ela se dando mal, a pessoa doente, a pessoa está se definhando. E a gente diz assim no coração, tá pagando, tá pagando o que fez por mim. Como a gente não pode fazer isso? Sabe por quê? Porque a gente se coloca numa posição de estar melhor, de ser melhor do que outra pessoa, entendeu? Ah, mas eu sou mesmo, não. A gente, mesmo que a gente for ou ser, a gente jamais deve fazer isso, né? Nunca se auto-justificar, dizendo eu sou melhor do que fulano. Era para mim estar nessa posição, não fulano, de jeito nenhum, né? Então, nós temos o quê? Que olhar pela palavra, já que nós é a nossa regra de fé, a Bíblia. Então a gente deve sempre consultá-la. E o que o Senhor Jesus diz a respeito disso? Para nós orar pelas pessoas que nos maltratam, orar pelas pessoas que nos maldizem, entendeu? E orar pelos nossos inimigos e amar eles. Amar os inimigos, hein, gente? Já pensou? Né? Então, a gente nunca pode colocar na posição de ser melhor do que alguém, mesmo que a pessoa seja um trapo de gente. A gente tem que lembrar que também a gente era um trapo de imundícia. A gente tem que lembrar que nós estamos de pé pela misericórdia do Senhor, pela bondade de Deus, né? E que as outras pessoas também venham chegar ao conhecimento da verdade e ser justificado pelo Senhor e ter paz com Deus, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Foi o que nós já falamos, né? Sobre isso, é verdade? Então nós temos entrada pela fé nessa graça, pelo nosso Senhor Jesus. Então a gente nunca pode se gloriar, achar que nós somos melhor que ninguém por conta disso. Porque a gente também estava no charco de lodo, né? A gente também estava perdido.
E entramos nessa graça. Não, eu entrei porque eu sou uma gracinha. Eu entrei nessa graça porque eu sou melhor. Nossa, eu tenho valor. Por isso que eu entrei, por isso que Jesus me aceitou, porque eu sou uma benção. Jesus me chamou porque eu sou já uma santinha, né? Ai, Jesus viu em mim que eu tenho potencial, né? Nada disso, gente. Foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. E Ele também pode alcançar muitas pessoas, né? Apenas nós aceitamos o seu chamado. Assim, muitas pessoas também podem aceitar o chamado do Senhor e vir também para essa graça, né? Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Olha que bênção, né, gente? Na qual estamos firmes. E que a gente continue firmes, né? Que a gente continue sendo dependente de Deus. Porque se no momento da vacilada a gente deixar de estar firme no Senhor, de olhar para o Senhor, gente, é perecer. Deixar de olhar para o alvo é morte, né? Então a gente tem que estar firme. E nós vamos gloriar na esperança da glória de Deus. É isso que nós temos que gloriar. Não fica se vangloriando, né? A vanglória traz derrota. O que é uma vanglória? É a pessoa se gloriar de si mesma, entendeu? Se elogiar. Uma que é horrível, né? É indecente. A pessoa que diz, eu sou profeta, eu sou uma bênção. A pessoa está se gloriando, né? Mas se a gente tiver que gloriar em alguma coisa, a gente tem que gloriar na esperança da glória de Deus. Entendeu? Gloriar no Senhor. O único que merece honra e glórias é o nosso Deus, né? Nosso Deus vivo. E não é só isso, mas nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ai, sabe que a gente não quer aceitar a tribulação, né, gente? A gente quer mais lua de mel, né? A gente quer andar com Cristo. A gente quer andar no caminho de flores, tapete vermelho. A gente quer tudo de bom, né? É lógico. E o nosso Senhor pode dar pra gente coisas boas. Mas, se a gente encontrar espinhos, pedra no caminho, a gente tem que ter paciência, né? Porque a gente viu aqui que a tribulação, ela produz a paciência, né? Sabe que tem muitos de nós que não temos paciência porque a gente não quer aceitar as provações, né? A gente não quer guerrear, a gente quer tudo de mão beijada. E a gente precisa enfrentar, gente. A gente precisa batalhar, né? Orar, clamar. Você sabe que a gente é bem acomodado. É tão fácil a gente passar uma tribulação, problemas, dependendo dos outros, né? Vou ligar lá pro pastor, eu vou ligar lá para as irmãs que oram e... irmã, levanta lá de madrugada e busca Deus por mim e Deus vai resolver todos os problemas meus. Deus vai me dar força para passar as tribulações e acabou. Você está entendendo? Então, muitas das vezes a gente fica bem forgadinho, entendeu? Deitado na rede da vida e pedindo para os outros fazer o sacrifício por nós. Você está entendendo? E a gente precisa parar com isso. A gente precisa realmente dobrar o joelho. Todos nós precisamos buscar a Deus por nós
pela nossa família, pelo nosso próximo, né? A paciência e a esperança. A paciência, a experiência e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. É interessante, né, pessoal? Esperança não traz confusão. Não traz. Como é que a esperança ela vai trazer confusão? É uma coisa que está se esperando. Eu estou esperando com fé, com paciência, né? Porque dentro de mim habita o que? O Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nós, gente. Então a esperança nossa, ela não é confusa, não traz confusão nenhuma. A esperança nossa é viva e eficaz. Ela está alicerçada no Senhor. A gente precisa ter esperança. Esperança em Deus. Esperança que a gente vai conseguir. Que a gente vai vencer as etapas, né? As provações, os testes. A gente vai vencer com esperança viva. Ela nunca vai trazer confusão, a esperança, não tem como, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, gente, aqui está dizendo o seguinte, que Jesus morreu por nós, ainda a gente estava bem fraco, né? Errante pelo caminho, andando nas trevas. Tá. Aí ele morreu por nós. Gente, por uma pessoa boa, alguém pode até dar vida, não é? Se um pai é questionado a morrer por um filho, ele vai falar assim, pelo meu filho fulano, eu posso até morrer, mas pelo cicrano eu não morro não, porque ele não merece. Esse filho é rebelde. Esse filho não me respeita. Esse filho gasta toda a minha grana. Esse filho... Bom, ele é desobediente. Eu amo ele, mas eu não vou morrer por ele de jeito nenhum. Agora, pelo fulano aqui, ele é um filho muito bom, obediente. Eu dou minha vida por ele. Ele é bonzinho, ele me respeita. Quer ver uma pessoa honesta? É esse filho aqui. Esse filho aqui eu dou minha vida por ele. Eu morro por ele. Você está entendendo? Agora, gente, o caso aqui, a palavra do Senhor está dizendo que Cristo morreu por nós, estando nós ainda fracos. E ainda fala aqui, ó, por alguém justo, poderá até alguém morrer. Poderá ousar morrer por um justo. Está vendo a diferença? Mas Deus provou o amor dele para conosco. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, o Senhor é aquele Pai que, pelo filho ímpio, pelo filho desobediente, pelo filho rebelde, ele ousou morrer. Entendeu? Aí fica assim, a gente lembrando daquele homem que tinha ovelhas, que deixou as 99 lá no redil e foi buscar outra que perdeu. É assim, o Senhor deixa o justo ali, quietinho, e vai correr atrás daquela que perdeu, né?
Então o Senhor, Ele faz esse papel. Eu fico lembrando de mim, né? Eu sempre estava na igreja, mas eu estava tão distante do Senhor. Mesmo na igreja? Sim, mesmo na igreja, né? Ovelha rebelde, mas eu não sabia que o Senhor Jesus era tão maravilhoso assim. Eu ouvia falar, né? Estava lá cantando, estava lá sempre junto, né? Mas estava distante, né? Estava distante. E o Senhor, gente, que lindo, né? Provou o amor dele morrendo pela gente, né, pessoal? A gente rebelde, ninguém queria a gente, ninguém nem queria ser amigo da gente, porque a gente não tinha juízo, né? A gente só escutava as pessoas falar isso. Fulano não tem juízo. Fulano anda no caminho torto, né? Fulano é isso, fulano é aquilo. Não ajuda em nada falando assim. Empurra mais pro buraco, né? A pessoa se afasta da gente e a gente nem sabe por quê. Poderia ter falado, né? Poderia chamar a gente e falar tudo, né, pra gente. Você precisa criar juízo, você precisa criar vergonha. Olha, esse caminho que você está andando não é o certo, né? Chamar a gente para acordar para a vida, né? Para a gente tomar vergonha na cara, para a gente acordar, né? Mas não, a pessoa se afasta, a pessoa mantém a distância, né? Por causa que a gente era ímpio, porque a gente andava no caminho errado, fazendo práticas vergonhosas, né? Se sujando. Mas graças a Deus, gente, que nós encontramos uma pessoa que mesmo a gente sendo ímpio, ele fez um papel maravilhoso de, olha só que ponto que ele chegou, de dar a vida dele para que a gente pudesse ser salvo. Isso é muito tremendo, né? Por isso que eu me agarrei com esse Jesus. Por isso que os servos de Deus, gente, são chamados de fanáticos, porque eles se agarraram com esse Senhor Jesus e não quer largar. E não deve mesmo largar. Você está entendendo? Porque ele provou o amor dele para com a gente, né? Que a gente ainda era pecador, né? E ele se entregou pela gente. Agora, nós somos justificados pelo sangue dele e ainda seremos salvos da ira de Deus. Gente, esse negócio de ira de Deus aí é muito sério, muito, muito sério. A ira de Deus vai ser um dia de ira, só um dia. Pessoal, sabe que em questão de segundo, uma cidade é devorada pelas águas, em questão de segundos. Agora imagina o dia da ira de Deus, né? Então, gente, para a gente ser salvo do dia da ira de Deus, a gente precisa aceitar Jesus, se esconder em Jesus, se agarrar em Jesus, porque Ele tem esse poder, gente, de nos livrar, se esconder do dia da ira de Deus, né? A gente não pode perder essa oportunidade de salvação em Jesus. Que maravilha, né? Ele nos abraça. Talvez você diz assim, nossa, mas eu sou muito pecador. Eu não posso nem pensar em seguir a Jesus porque eu sou muito pecador. Aí que você se engana. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Está entendendo? E quando você tomar essa decisão de deixar ser abraçado por Ele, você pode ter certeza de uma coisa. Nunca na sua vida, nunca, nunca Ele vai tacar todos os seus pecados na sua cara. Jamais. Ele nunca vai te acusar.
Ele nunca vai apontar o erro que você cometeu lá atrás. Nunca. Sabe o que ele faz? Ele joga tudo no mar do esquecimento. Sabia disso? Ele não lança no rosto da gente os pecados que a gente cometeu. Agora, o irmão mais velho, que é aquele que ficou no redil, que é aquele que ficou na casa, trabalhando certinho, ele tem muitos deles que ainda existem para apontar seu erro, seus pecados, desobedecendo a Jesus, porque Jesus falou para não fazer isso, porque ele não faz, por que a gente vai fazer, né? Então, quem te justifica é o Senhor. Está entendendo? Que lindo, né? Que maravilha a gente poder ter essa oportunidade de ser justificado pelo Senhor, de ser perdoado pelo Senhor, de ter roupa limpa agora. As roupas que a gente manchou tanto, tanto, né, gente, com o nosso pecado. E agora, muito mais justificado pelo sangue de Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus, né? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ai, que maravilha, graças a Deus, né? Graças a Deus, somos justificados e reconciliados. Reconciliados porque, gente, a gente se constitui inimigo dele, né? E agora, graças a Deus, pela cruz de Cristo, agora nós somos reconciliados com Deus, agora nós podemos ser amigos de Deus, podemos estar enquadrados na sua vontade, sendo dirigido por Ele, enchendo o nosso coração de graça, enchendo o nosso coração de virtude, de coisas boas. Nós não somos obrigados mais a andar no pecado, nós não somos mais obrigados a mentir, a roubar, a prostituir, beber, se autodestruir, se automutilar, né? Nós não somos mais obrigados a viver nas trevas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, agora, é Ele que cuida da gente. Ele nos justifica. Se alguém fica falando alguma coisa para você, né, atacando seus pecados na sua cara, você diz, vai falar com Jesus. Vai falar com Jesus. Porque comigo aconteceu algumas vezes e eu tive o prazer de falar isso. Vai falar com Jesus, porque agora Ele é o responsável por mim. Já me tacaram no rosto meus erros, meus pecados passados, que Jesus já tomou, que Jesus já levou. Já falaram coisas graves para mim. Mas eu tenho compaixão das pessoas que falam assim, sabe por quê? Porque as pessoas, muitas das vezes, não vigiam e empresta a boca para o inimigo. E o inimigo usa mesmo para querer te afrontar, para fazer anular o que o Senhor Jesus fez com a gente. E se a gente dá ouvido, a gente acaba sendo anulado mesmo. Mas a gente não tem que dar ouvido, a gente tem que se agarrar com Jesus Cristo e obedecer a voz dele, ou a voz de comando do Espírito Santo, né? Essa é a palavra de hoje. Se sinta justificado e reconciliados com Jesus. Ah, olha o barulhinho da chuva, gente, que coisa mais maravilhosa. A chuva serôdia, chuva boa, que está regando a lavoura. Tem colheita, gente, chegando. Ai, agora em maio, né?
as colheitas, a safra, né, gente? E Jesus mandando chuva para gente. Oh, glória a Deus. Deus abençoe seu amanhecer, seu dia. Que seu dia seja produtivo. Que hoje seja um dia de cura, de libertação, de paz. Vamos matar os leões, os ursos e também os gigantes. E sair vitoriosos. E ter compaixão das pessoas que ainda estão nas trevas, né, gente? Orar por elas, para que elas também venham a ser justificadas e reconciliadas com Jesus. Deus abençoe. A paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro.